É uma alegria muito grande para mim estar aqui mais uma vez. Sempre me alegro de estar na presença dos irmãos dessa igreja que eu tanto admiro e a tenho como querida no meu coração. Sempre que alguém fala que é de Americana, eu falo dos irmãos. Porque de fato há muitas virtudes notáveis no que o Senhor tem feito através dos irmãos aqui. E por isso eu dou glória a Deus e é sempre muito bom estar com vocês aqui. Agradeço o convite, o pastor Rubens, pastor Lazzarini e pastores também que são tão exemplares para mim e que é até lisonjeiro ouvir palavras como ouvi agora, né? E o pastor Rubens falando de como a igreja gosta de mim, então saibam que é recíproco, né? É muito bom estar aqui com os irmãos. O tema que me foi passado, que é o tema desse mês, é o tema de cristãos transformados. É um tema muito importante, porque nós esperamos sempre que cristãos sejam diferentes, não é? Nós sempre queremos que haja uma forma diferente de agir nos seres humanos, nos cristãos, a respeito dos seres humanos do mundo. Eu estou abrindo aqui o esboço no celular, por isso que... A gente sempre espera uma transformação, a gente sempre espera uma mudança, e é muito interessante que nós falemos sobre isso hoje. Especialmente, essa semana saiu uma notícia de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Datafolha. Não é a pesquisa do IBGE, que deve ser feita esse ano também, do censo, né? Mas uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, que detecta que o crescimento dos cristãos evangélicos no Brasil, já perceptível há muito tempo, continua a pleno vapor. A pleno vapor é a palavra certa? É alguma coisa assim. Continua crescendo, ainda que haja alguns sinais de mudança nesse quadro religioso no Brasil, como o crescimento também bastante acelerado dos sem religião. O crescimento dos evangélicos continua sendo bastante surpreendente. E é um crescimento que já levanta algumas projeções. A projeção, por exemplo, de que em breve os evangélicos serão a maior denominação religiosa do país. Nem todos concordam com isso, há quem pense que nunca chegará nisso, mas depois dessa pesquisa, muita gente tem dito isso. E quando pensamos nisso, e pensamos e deduzimos que os evangélicos são um povo marcado pela palavra de Deus, nos enchemos de expectativas de que isso signifique também um renovo espiritual da nação, que isso signifique também uma transformação de outros aspectos da nossa sociedade tão problemática. Mas o que nós temos visto nesses anos de crescimento da igreja evangélica no Brasil não tem sido correspondente a essa expectativa ou essa esperança de renovação espiritual. Ao mesmo tempo que crescemos em número, também vemos que o poder da palavra de Deus parece meio rarefeito. Parece que a mesma quantidade de palavra está mais espalhada em mais pessoas. Então, cada pessoa tem menos
da palavra do que esperaríamos, do que víamos, quando ainda éramos um grupo muito restrito. Eu acho que isso é algo não só a se lamentar, mas especialmente algo para nós pensarmos, renovarmos as nossas esperanças, renovarmos a nossa pregação, renovarmos o nosso ímpeto evangelístico. Porque se os evangélicos crescem, mas não vemos o evangelho crescendo, é porque tem evangélico precisando ser evangelizado. Se igrejas se espalham e não há nessas igrejas uma pregação do evangelho, nós não estamos vendo um crescimento do corpo de Cristo. Nós estamos vendo algo semelhante a uma diáspora que a gente viu no período anterior ao Novo Testamento, quando os judeus se espalharam pelo mundo todo, tinha sinagoga em todo lugar, mas faltava a palavra apostólica. E o apóstolo Paulo Jesus Cristo primeiro ali dentro da região da Palestina, e o apóstolo Paulo fora, aproveitou dessa estrutura religiosa para colocar a palavra apostólica, o evangelho de Jesus Cristo. Há igrejas que se assemelham às sinagogas do primeiro século. As pessoas se reúnem, discutem lei, discutem moralidade, mas não falam da salvação em Jesus. Não falam do que é de fato o evangelho. E o poder transformador é o poder do evangelho. Entendam isso, meus irmãos. O poder transformador é o poder do evangelho. Você pode conhecer a Bíblia muito bem e ainda assim ignorar o evangelho. Você pode. Porque se você vai para a Bíblia procurando regras, você vai encontrar, mas regras não são o evangelho. Se você vai para a Bíblia procurando história, você vai encontrar, mas história não é o evangelho. Se você vai para a Bíblia tentando descobrir se existe extraterrestre ou não, você vai sair de lá com uma opinião, mas isso não é o evangelho. Há muitas perguntas que você pode fazer para a Bíblia a respeito de muitos temas diferentes. Mas o centro dela é essa história de salvação, contada da primeira à última página. Essa história que perpassa todo o texto bíblico, esse é o evangelho. Eu gosto de sempre citar uma frase do Timothy Keller, porque ela ataca de maneira muito clara a má compreensão que temos sobre o que a Bíblia nos fala. Timothy Keller diz que o evangelho não é um bom conselho. O evangelho é uma boa notícia. Não é um conselho. É uma notícia. Um conselho é aquilo que te ensina a fazer alguma coisa. Há bons conselhos na Bíblia? Claro que há. Há livros inteiros que falam sobre bons conselhos, como, por exemplo, o livro de Provérbios. É um livro cheio de bons conselhos. Mas o evangelho não é um bom conselho. O evangelho é uma notícia de um fato acontecido. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Jesus Cristo fez. O poder transformador das nossas atitudes não reside na nossa dedicação em mudar de vida. Reside no fato de que Jesus já fez algo. E porque Ele fez algo, há um reflexo na nossa vida. Esse reflexo é o reflexo da fé. É o que a fé opera em nós. A palavra de Deus nos ensina que a fé é uma convicção. Fala lá em Hebreus, no capítulo 11, não é? Ele é uma certeza daquilo que se espera, é uma prova do que não se vê, é uma certeza, uma convicção. Às vezes nós temos isso no nosso coração e achamos que a fé é isso, é aquela convicção com a qual nós determinamos um milagre. Mas nós esquecemos que o decorrer do capítulo 11 de Hebreus fala de gente que pela fé fez. Pela fé fez.
Não fez apesar da fé. Não fez para a fé, para ter fé. Fez porque cria. Cria no quê? Cria numa notícia, num fato acontecido, consumado, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então a nossa transformação como cristãos transformados não tem a ver com o fato de que somos pessoas especiais que desejam a coisa certa. Tem a ver com o fato de que nós, com todos os nossos desejos depravados, fomos atingidos por essa notícia do Evangelho. Essa notícia do Evangelho destruiu os nossos castelos de areia. Essa notícia do Evangelho destruiu os sonhos que eram baseados na nossa própria carnalidade. Destruiu expectativas que criávamos sobre o futuro, segundo as quais nós não seríamos felizes se elas não se concretizassem. E de repente vem a notícia. A boa notícia não é aquilo que te espera lá na frente, é o que aconteceu no Calvário 2000 anos atrás. A nossa transformação é fundamentada na notícia do Evangelho. E é a fé na notícia do Evangelho que nos leva a agir de certa forma. Entendem isso? Se não for assim, nós seremos cristãos transformados no exterior. É fácil cairmos nesse erro. É fácil. Nós às vezes queremos identificar o cristianismo a partir de certos posicionamentos exteriores. O crente é aquele que frequenta uma igreja. O crente é aquele que frequenta uma igreja. Como eram Ananias e Safira. Esse sinal exterior eles tinham também. O crente é alguém que faz tudo corretamente dentro de um código moral. Como era o jovem rico. Tudo isso eu conheço e cumpro desde a minha meninice. Jesus não disse mentiroso, não cumpre nada. Ou então acrescentamos algumas coisas que nós acreditamos que sejam o distintivo do crente. Que às vezes nem fundamento na Bíblia tem, que é ainda pior. O crente é aquele que vota de um jeito ou vota de outro. O crente é aquele que crê. É isso que é o crente. Aquele que crê, crê em Jesus Cristo. E porque crê em Jesus Cristo, tem uma vida diferente. E às vezes não está transformado nessa vida, em um aspecto ou outro. E quando não está transformado, é necessário que ele volte ao Evangelho, reforce sua fé no Evangelho e santifique as suas práticas. Pelo poder do Evangelho e não pelo seu próprio poder. Pelo poder do Evangelho. Calvino disse uma frase, e Lutero disse uma frase muito parecida mesmo, né? Mas eu vou pegar a versão de Calvino. Calvino disse uma frase muito importante, ele disse assim: somente a fé justifica, mas a fé que justifica nunca vem somente. Somente a fé justifica. Você não é justificado pelas suas atitudes. Você não é salvo pelas suas obras. Você não é salvo pelo que você faz. É a fé que justifica. Mas essa fé que justifica, ela transforma a sua vida. Uma fé justificadora é uma fé transformadora. Por quê? Porque há um vínculo muito forte entre o que se acredita e o que se faz. Isso a gente entende no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente entende isso. Se nós pensarmos, por exemplo, um pai ou uma mãe cozinhando e está fazendo algo no forno e a tampa do forno está esquentando, né? Esquenta, né? Fica quente. E aí entra o filhinho pequeno. E aí o pai diz: olha, essa tampa está quente. Essa tampa está quente. Isso é a notícia. Não coloque a mão aí, senão você vai queimar. Mas passa alguns minutos, o pai vira para cortar o tomate, e a criança põe a mão e queima a mão. Aí você pergunta: papai mente? Não, papai não mente. Papai fala a verdade? Fala.
Você sabe disso, sabe? Ele já mentiu para você alguma vez? Não, nunca mentiu. Por que você botou a mão lá então? Você não acreditou no que ele disse? Acreditei. Mas por quê? Esse descompasso entre a ação e o que a gente acredita da notícia que a gente recebe é falta de fé. Dietrich Bonhoeffer, um grande cristão do século passado, que combateu o nazismo na Alemanha, no período da ascensão de Hitler, e morreu condenado como uma vingança pessoal do próprio Hitler, que não quis deixar, porque a guerra já estava perdida. E o Hitler falou, mas antes de eu cair, vocês matam o Bonhoeffer lá. Bonhoeffer disse o seguinte: somente quem crê obedece, somente obediente crê. Há um vínculo entre transformação e fé, mas o centro disso é o objeto da fé. E o objeto da fé é o Evangelho. Você querer transformar o comportamento das pessoas, sem que o Evangelho tenha sido crido antes, é inútil. É inútil. E isso pode ter um bom resultado no exterior, mas não transformou aquele ser completamente. E o apóstolo Paulo sabia disso quando escreveu os Filipenses. Abre sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, olha que interessante isso aqui. O apóstolo Paulo, ele não está preocupado só com as obras. Se você volta 2 versículos antes, a partir do versículo 3, você vê que ele está falando de comportamento. Não façais nada por vanglória, e ele vai falando sobre mudar o jeito de viver. Mas no versículo 5, ele diz uma coisa muito interessante: tende em vós o mesmo sentimento. A NVI diz, seja a sua atitude. Atitude. Por que atitude e sentimento? Para nós isso são coisas muito diferentes. Atitude está vinculado com a prática. Sentimento está vinculado com o coração. Mas é que a palavra, lá no grego, ela tem esses dois sentidos. Phroneo, ela pode estar falando, sim, do entendimento, de uma sabedoria, mas ela também fala de sentimento. E atitude é uma boa palavra, porque não é um sentimento meramente interior, mas atitude nos traz a ideia de uma postura que é enraizada em convicções muito profundas. Não é uma postura que tem a ver apenas com o contexto, é algo que sai de uma decisão muito interna, de uma convicção muito profunda. Essa é a atitude. É diferente da ação. A ação é só o que é feito. A atitude envolve como aquilo é feito, por que aquilo é feito, tudo o que está enraizada naquela ação. Então o apóstolo Paulo não está só preocupado em mudar o comportamento, ele está preocupado com o que está no interior da igreja em Filipos, o interior dos crentes. E para tocar o que há no interior da pessoa, não existe nada melhor
do que uma história, não é? Se você quiser ensinar algo, você pode dar uma palestra. Mas se você quiser mudar um coração, uma história cai melhor. Uma história cai melhor. Nós sabemos disso. Quanto do nosso ensino para as crianças não são feitos com base em história, para que elas lembrem disso. Quanto das fábulas não tem uma lição moral no final, como objetivo de uma transformação de consciência, mas ela vem dentro de uma história. A história tem esse poder de te colocar numa situação e te fazer pensar como eu reagiria. Uma palestra não tem esse poder. Ela te dá um monte de conceitos, mas não te coloca dentro de outro personagem. Uma história faz isso. Ainda mais quando é uma história real, que aí tem esse poder, né, de ainda vir com a veracidade. E o apóstolo Paulo trabalha isso. Ele vai contar uma história para os filipenses. Ele vai contar uma história. E é uma história do Evangelho. É o Evangelho. Mas por que ele está contando isso? Quando você lê a carta de Paulo aos Filipenses, você percebe que é uma igreja muito querida por ele. Ele fala com muito carinho a essa igreja. E ele está falando questões muito práticas. É uma das cartas mais práticas que o apóstolo Paulo escreve. Tem pouco de teologia mais profunda nessa carta. Mas a gente sabe que apesar de ser uma igreja muito querida e muito destacada na vida do Espírito que ela tinha, era uma igreja que tinha alguns problemas. Quando chega lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre uma rixa entre duas irmãs lá, Evódia e Sintique. Elas estão num conflito. E aí Paulo fala, olha, exorte-as, né, a viver, a pensar de uma mesma maneira, a pensar de uma forma unânime. Mas isso tudo, uma igreja, que é uma igreja que parece saudável, mas com seus problemas, isso só é resolvido por um olhar para o Evangelho. E é isso que ele mostra aqui. Nessa história que o apóstolo Paulo vai contar, que é a história da encarnação de Jesus, do seu ministério, a sua morte e ressurreição, nessa história ele vai destacar 4 coisas, que são 4 coisas que são base para a nossa transformação, e devem ser base para a sua transformação, e deve ser base para nós pensarmos a transformação dos cristãos no nosso país. 4 coisas que estão dentro aqui dessa história. As 4 coisas são: quem Jesus é, quem Jesus se tornou, quem nós somos e quem nós devemos nos tornar. Essas 4 coisas estão nesse evangelho. Quem Jesus é, quem Ele se tornou, quem nós somos e quem nós devemos nos tornar. Certo? Tudo bem? Então a primeira coisa que ele vai dizer é quem Jesus é. E ele faz uma declaração, que é uma declaração muito categórica. Jesus é Deus. Jesus é Deus. A nossa fé começa com essa afirmação. Jesus é Deus. Há uma certa intenção hoje em dia de se apropriar de Jesus para fazer dele o que quiserem, o que se quer, não é? Jesus pode se tornar o porta-bandeira de qualquer causa. Ele pode se tornar o porta-voz de qualquer instituição, o símbolo de qualquer ação e de qualquer religião. Raríssimas são as religiões, no nosso contexto, que não têm uma interpretação sobre quem Jesus é. Se você for para o islamismo, Jesus é um profeta. Não só um profeta qualquer, o maior profeta depois de Maomé. Depois assim, né? Na ordem de importância, não na cronologia, que veio antes. Para o islamismo, Jesus é um profeta. Dentro do judaísmo, Jesus vai poder ser várias coisas diferentes. Ele pode ser um mestre, um rabino, ele pode ser um herege também.
mas há uma interpretação sobre quem ele é. Dentro do Espiritismo, ele é um iluminado. Alguém com uma grande presença de virtude. Alguém que alcançou uma compreensão, uma elevação tremenda. E isso você vai encontrar na maior parte das religiões que nós podemos procurar. Mas só o cristianismo afirma que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Isso não foi uma invenção do apóstolo Paulo. Isso já estava dito nos evangelhos. Nos evangelhos. Na verdade, ainda que o ministério do apóstolo Paulo tenha começado antes dos evangelhos estarem escritos, os autores do evangelho, pelo menos Mateus e João, estavam nessa lida antes do apóstolo Paulo. Marcos, discípulo de Pedro, também se encontra com Paulo, eles têm, né, uma jornada juntos, e Lucas, que é o companheiro de Paulo, aí já são ali da turma de Paulo. Mas Mateus e João eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus. E João conta que Jesus é o verbo que era Deus. E conta também a história de Tomé, que quando se encontra com Jesus Cristo, crê. E mesmo Tomé sendo o sinal da dúvida, porque ele crê, ele precisa ver para crer, ele é o primeiro discípulo que chama Jesus de Deus. Ele vê Jesus Cristo com sinais nas mãos e no lado, e ele fala, meu Senhor e meu Deus. A afirmação de que Jesus é Deus é a afirmação fundamental do Evangelho, está sempre dentro da tradição cristã. Houve linhas de teólogos que tentaram separar isso e tentaram provar como Jesus não foi sempre adorado como Deus dentro do cristianismo. Mas as suas tentativas não têm tido bons resultados, não têm conseguido provar isso. Pelo contrário, se reafirma que os cristãos sempre creram que Jesus era Deus, porque é isso que Jesus Cristo mesmo disse de si quando falava que era filho de Deus. Sendo assim, se Jesus é Deus, Ele não é o porta-voz das nossas vontades. Ele não é aquele que representa o que nós valorizamos. Ele antecede as nossas causas e as nossas pautas. Ele antecede os nossos conceitos do que é certo e o que é errado. Porque Ele é Deus. Nós não vamos a Jesus buscando confirmação daquilo que nós queremos ou valorizamos. Nós vamos a Jesus para encontrar o que Ele quer e o que Ele valoriza. E é nesse sentido que o nosso encontro com Jesus é uma destruição de ídolos. Porque Jesus entrando no nosso coração e virando as mesas que transformam a religião do templo do nosso coração em um ganho pessoal. Essa ação iconoclasta de Jesus, de sair quebrando ídolos dentro de nós. Porque Ele é Deus, não somos nós. Ele não é o nosso amuleto. Em nome de Jesus não é a nossa palavra mágica para fazer que aconteça o que a gente quer. Jesus como Deus. Você está reconhecendo Jesus como um mago ao seu serviço. Você é o grande rei do universo, que tem um mago poderosíssimo que faz mágica para você. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. Tem um vídeo no YouTube, que é um dos meus vídeos preferidos. Eu gosto muito de ver vídeo de criança fazendo coisa engraçada. É um jeito de, né, de eu tomar esse remédio da alegria. Um dos jeitos, né? Um dos jeitos. E tem um vídeo muito engraçado, de um menino todo rechonchudinho assim. E ele é um menino que gosta muito de cookie, né? Aquele biscoitinho lá, né? E aí a mãe pergunta, você gosta de mim? Aí ele fala, eu só gosto de você quando você me dá cookie. Mas você não pode comer cookie agora, então eu não gosto de você. Ah, é? Você só gosta de mim quando eu te dou cookie? Só. Aí ela fala, ah, tá bom, eu te amo, viu?
Aí ele vira para ela e fala: não, 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 eu te amo, mas eu não gosto de você o tempo todo. O nosso relacionamento com Jesus às vezes é esse. A gente vem aqui e canta que ama Jesus, mas a gente não gosta dele o tempo todo. Ele é Deus, é a nossa vida que é para a adoração dele, não é a vida dele que é para nos servir. Ele é Deus. Nós precisamos entender isso para termos uma identidade cristã de fato. E não uma identidade cristã baseada no nosso desejo que faz do Cristo um outro Cristo. Nós precisamos nos voltar para Cristo e entender o que é que Ele quer, o que é que Ele faz, qual é a obra de Jesus na terra, o que é que Ele está fazendo agora. E parar de impor a Ele os nossos conceitos, a nossa vontade, as nossas opiniões. Porque Jesus é Deus. E isso é central para entendermos essa história do Evangelho. Jesus é Deus significa que Ele criou todas as coisas. A palavra de Deus fala que tudo foi feito por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio dEle. Ele criou todas as coisas. Também significa que Ele, na sua posição divina, estava plenamente satisfeito em si mesmo. A criação não é um resultado da solidão de Deus. Deus estava muito sozinho, resolveu criar seres humanos para ficar feliz com eles. Não. O entendimento cristão é de que Deus, na sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, é plenamente satisfeito em si mesmo. Não há nenhuma necessidade em Deus. Não há nenhuma necessidade em Jesus Cristo. Se você quer entender o que significa a cruz de Cristo, de maneira plena, você precisa entender que Jesus não precisava ter passado por nada disso. Segundo alguma necessidade que ele tinha, ele não tinha. Em perfeita glória, em perfeita comunhão com o Pai, em perfeita e eterna relação de amor da Trindade, é onde Jesus estava. Há uma canção maravilhosa. Olha, se a gente fizer uma lista das melhores canções escritas em português a respeito da fé, eu chuto que essa está no top 10, se não tiver no top 5. Uma canção linda, linda, composta pelo cantor e compositor Stênio Márcios, que chama Alguém Como Eu. E ele fala sobre Jesus estar andando e ele para numa casa para descansar. E é o dono da casa cantando: entra, mestre. Descansa um pouco. Está cansado, está sedento e rouco. E aí ele diz que enquanto estava falando com Jesus, Jesus dormiu. E dormiu. E ele fala: deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonha como homens, sonha como Deus. Sonha com a glória que tinha com o Pai na luz, ou sonha com a cruz? Glória que tinha com o Pai na luz. É disso que o Senhor Jesus Cristo saiu. É dessa comunhão eterna, dessa glória que nós ansiamos, dessa glória que nós estamos carentes, como fala em Romanos 3. Dessa glória que nós todos, como barata tonta, corremos atrás buscando em todos os nossos sonhos mesquinhos e errados. Ele tinha isso. Porque Ele é isso. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o sumo bem. Porque Ele é o glorioso Filho de Deus. É isso. É disso que o Senhor Jesus Cristo abriu mão. É disso.
Isso é o que Jesus é. Sempre foi, sempre será. Mas o texto também fala sobre o que Jesus se tornou. O que Jesus se tornou. Quem Jesus se tornou? O versículo 6 diz: embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é homem. A doutrina cristã ortodoxa, a correta, aquela reconhecida como a doutrina de Deus, a respeito de Jesus Cristo, nos diz que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus não é meio a meio. Jesus não é alguém que tem algo de divino e algo de humano. Ele é Deus e ele é homem. Mas ele se tornou esse homem no momento da encarnação. Ele assume essa forma humana naquele momento. E ele encarna como um ser humano, sem pecado, concebido pelo Espírito Santo, mas submetido a todas as circunstâncias a que um ser humano se submete. Jesus Cristo tem fome, tem sede, aprende a andar, aprende a falar. Jesus Cristo passa por tempestade no mar, se cansa e se retira para orar, se entristece, não qualquer tristeza, uma tristeza mortal. Abre parênteses. Quando dizem que tristeza é coisa de quem não tem fé, queria saber que tipo de tristeza mortal é de Jesus, que é pecado, se Jesus não tem pecado. Fecha parênteses. Tudo isso ele se submeteu. Todas essas coisas são coisas enfrentadas por aquele que habita em glória maravilhosa com o Pai e resolve se tornar homem por amor a nós. Se submete a tudo isso e mais, a própria morte. E ao escolher encarnar, não escolhe encarnar apenas como um ser humano. Há muitas formas de se encarnar como um ser humano. Ele poderia se encarnar em uma outra época. Não precisava ser lá no primeiro século. Ele podia ter esperado a invenção da internet. Ia ser um pouco mais legal, talvez. Ele podia ter esperado algum regime que fosse um regime mais justo do que o do Império Romano. Ele poderia ter encarnado numa outra posição. Ele poderia ter encarnado como o próprio imperador. Já se esperava isso dentro do Império Romano. O imperador é Augusto, divino. Já se esperava. Já se deduzia. A história dos reis magos lá, que eram magos na verdade, é isso. Onde nasceu o rei? O que eles esperavam era isso. Ele poderia muito bem ter encarnado como um rei. Podia ter encarnado como o homem mais rico do mundo. Mas a palavra de Deus diz que isso aconteceu na plenitude do tempo, quando era para acontecer. Dentro de todo o plano divino, era para acontecer ali. E isso aconteceu, a encarnação de Jesus Cristo aconteceu quando e da forma como o Senhor queria. Para a glória dele, porque ele é que é Deus e não nós. A encarnação de Jesus Cristo nos mostra que ele abre mão de todas essas prerrogativas da glória do Pai, da comunhão com o Pai, sendo Deus, para viver conosco, para viver como nós, e para ser servo,
Em Marcos capítulo 10, versículo 45, o Senhor Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. O Deus adorado, desde a criação, se fez servo de humanos pecadores. A pergunta que Deus faz para Jó: onde você estava quando eu criei as estrelas e os filhos de Deus cantavam em meu louvor? Que humilha Jó, faz Jó pensar: eu não estava, nem sei disso, nem sabia que estrela cantava. Jesus Cristo estava lá, por meio dele essas coisas foram criadas, e ele se fez servo. E ele abriu mão dessa glória. E ele se encontrou conosco. E ele se fez Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. É maravilhoso nós pensarmos isso. Porque apenas o Filho de Deus poderia cumprir o que a gente não pode cumprir. Apenas o Filho de Deus poderia passar por essa vida sendo obediente até a morte, como fala o versículo 8. Nenhum de nós é obediente até a morte, nenhum de nós foi obediente. Nós sempre pecamos, nós continuamos pecando, infelizmente, por mais transformados que buscamos ser. Somente o Filho de Deus poderia vencer o pecado, poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o Filho de Deus, só Ele, não nós, só Ele. Só Ele pode entregar ao Pai a nossa obediência. Só Ele. Vocês sabem qual é o versículo mais bonito da Bíblia? Na minha humilde opinião. Na minha humilde opinião. É um salmo. Vai lá no livro dos Salmos. Salmo 85. Salmo 85, versículo 10. Pastor Rubens, esse é o meu versículo preferido na Bíblia toda. Salmo 85, 10. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. O salmista está com uma expectativa, uma esperança. Alguns textos trazem esse aqui no passado, não é? Talvez na sua Bíblia esteja: se encontraram, se beijaram. É a forma de se escrever no hebraico. A gente costuma traduzir o completo do hebraico como passado. Mas às vezes está falando de algo futuro, como Isaías, por exemplo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas estava falando do futuro, não é? É a mesma coisa aqui, por isso que a NVI traduz no futuro e a sua Bíblia talvez traduza no passado. Mas a expectativa é futura, a expectativa do texto é futura. De que em Jesus Cristo se manifesta a justiça de Deus e se manifesta a paz de Deus. É o encontro entre essas duas coisas pensadas irreconciliáveis. Por quê? Porque para Deus fazer justiça, Ele precisa punir os pecadores. E os pecadores somos todos nós. Então, para Deus fazer justiça, não pode haver paz entre pecadores e Deus. Não pode. Porque se houver paz entre pecadores e Deus, não haverá justiça, não haverá juízo, não haverá pagamento de pena. E falta de pagamento de pena, e nós brasileiros entendemos isso mais do que qualquer pessoa no mundo, falta de pagamento de pena não é graça, é impunidade. Impunidade não é virtude. Se Deus não recebe o pagamento do pecado, o pecado venceu Deus. Nós precisamos perdoar os nossos irmãos, porque nós não somos Deus, porque nós somos pecadores, porque nós não estamos na cadeira da justiça.
nós recebermos a compensação de uma injustiça sofrida, não coloca o universo em ordem. Nós abrirmos mão de algo que nós merecemos, não coloca a justiça do mundo em risco, porque nós merecíamos era mesmo a morte. Mas Deus é a justiça. Se a justiça não se manifesta, o crime vence, o pecado vence, a impunidade vence. Ao mesmo tempo, Deus é misericordioso, ama a sua criação. E agora, como ter justiça e paz ao mesmo tempo? Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. O Senhor Jesus Cristo, que não merecia a morte, assume a morte, para que nós tenhamos paz com Deus. Por isso que nós, justificados pela fé, temos paz com Deus. A justiça e a paz se beijaram. Jesus Cristo é o beijo de Deus, selando a paz. Só Ele podia fazer isso. Esse texto do Salmo, ele continua com o próximo versículo que diz: a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. Jesus Cristo, justiça de Deus, manifesta a justiça do Pai, mas a fidelidade, a retidão brota da terra nele também, porque ele não é só o Deus justo, mas ele também é o homem fiel. Jesus Cristo é o Deus justo e o homem fiel, juntos numa pessoa. Somente Ele pode nos salvar. Somente Ele. Não existe ninguém, por mais sábio que seja, que possa nos mostrar uma salvação que não seja essa. Não existe ninguém, por mais poderoso que seja, que pode vencer a morte a não ser Jesus, que pode vencer o pecado, que pode vencer as trevas, que destrói os grilhões de Satanás e que paga a justiça de Deus, porque foi para isso que Jesus morreu, para pagar a nossa dívida. O escrito da dívida rasgado. Agora entenda o que isso significa. Isso significa um peso muito grande, porque aquele mesmo Filho de Deus, eternamente em comunhão com o Pai, na cruz, recebeu sobre ele todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade. A palavra de Deus já dizia na lei que maldito era o homem pendurado no madeiro. E no Novo Testamento nós entendemos que isso estava falando sobre Jesus. O bendito Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, fez-se maldito, o maldito Cristo na cruz por nós, para que nós fôssemos benditos. Sabe a tristeza mortal da qual eu falei agora há pouco? Era Jesus no Getsêmani, vislumbrando o momento da história que repercutiria pela eternidade, em que pai e filho teriam essa fissura da Trindade. Naquele momento, brevíssimo momento em que o filho fala: Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, Deus meu. Naquele momento, Jesus Cristo experimentou o inferno, que é a separação de Deus, para que nós não experimentássemos. Toda a ira de Deus caída sobre o Filho, para que não caísse sobre nós. Isso é quem Jesus se tornou por nós. É isso que Jesus se tornou por nós. Graças a Deus, Ele passou por toda essa vida até esse ponto sem pecado. Graças ao fato dele ser Deus, Ele venceu todas as tentações. Ele chegou à cruz, morreu por nós e por isso ressuscitou. E quando Ele ressuscita, queridos, o mundo nunca mais foi o mesmo.
Qual é o centro da pregação dos apóstolos em Atos? Cristo ressuscitou. Entenda uma coisa, lembra lá que o Evangelho fala que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram desanimados, uns voltaram a pescar, outros pegaram o caminho de Emaús, meio que chutando as pedras, indo lá cabisbaixo. Eles andaram, dedicaram 3 anos da sua vida para andar com Jesus Cristo. Abriram mão de tudo, viam nele uma sabedoria espetacular, viam a glória do unigênito do Pai nele. Estavam maravilhados. O texto bíblico fala que quando Jesus abria a boca, a sua autoridade era perceptível. Imagina os que andaram com ele o tempo todo. Que elevação eles não tiveram. E Cristo morreu. E ao morrer, a desilusão. Mas quando ele ressuscitou, e os discípulos veem ele ressurreto, falam, peraí, a gente esperava um certo script. Ele vai entrar em Jerusalém, o povo vai saudar, ele vai chutar a porta do templo, ele depois vai subir no trono do governante de Pilatos, vai assumir o governo, vai refazer um exército do Senhor, vai sair derrubando muralha de Roma com trombeta agora, não é Jericó mais. Ele vai fazer o reino de Deus a partir de Sião, porque não tem um inimigo que resista a ele. Aí aparece um inimigo, e eles falam, esquecemos desse, a morte. Aí Jesus aparece e fala, eu venci também. Era esse que te preocupava? Porque é esse que eu venci. Os outros serão vencidos, não do jeito que você pensa, mas levando os reinos a se ajoelharem diante do Filho de Deus. Por isso que estes apóstolos não temiam o martírio. Eles viram um mestre ressuscitando. Quem é mais poderoso que isso? Não é César, não é Herodes, não é Pilatos. Poder da ressurreição. É com isso que eles caminham. Jesus é Deus, Jesus se fez homem, Jesus, vou dizer, para ficar dito, não tem a ver muito com o desenvolvimento da mensagem, Jesus ainda é homem, tá? Ele ressuscita num corpo humano, ascende aos céus num corpo humano, ele tem corpo, não deixou o corpo aqui, como se fosse uma fantasia, subiu, porque ele é, esse corpo é parte de quem ele é. Por isso o apóstolo Paulo fala que há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele ainda é homem, mas ele é Deus, plenamente os dois. Glórias a Deus por isso. Jesus é Deus, Jesus se tornou homem, e nós, quem nós somos? Esse texto fala também, volta lá para Filipenses capítulo 2. Esse texto fala quem nós somos também, ainda que ele seja centrado na história de Jesus, ele fala quem nós somos também. Porque Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. É nessa cruz que reside a verdade de quem nós somos. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que Jesus se entrega na cruz? Porque nós somos pecadores. Pecadores. Sem reconhecer quem nós somos nessa história, nós não temos o sentimento mudado no nosso coração. Nós somos pecadores. Dizer que nós somos pecadores significa que viramos as costas para Deus. Dizer que nós somos pecadores significa que nós nos tornamos inimigos de Deus. Que nós afrontamos Deus com o nosso pecado. Que nós queremos fazer deste universo o nosso universo. Porque todo pecado é o pecado do Éden. Qual é o pecado do Éden? Você será como Deus. Você será como Deus. Todo pecado é uma tentativa de sermos como Deus, mas nos nossos próprios termos. Nós às vezes entendemos errado o pecado de Adão e Eva no paraíso. A serpente diz a eles: se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Até então, o que era o bem e o mal? Eles não sabiam? Claro que eles sabiam, que se Deus disse,
que era mal comer da árvore, eles sabiam. Mas eles conheciam o bem e o mal em Deus. Em Deus. O que é bom? Deus. O que é mal? O que é contra Deus. Os dois concordavam com isso. Eles não só concordavam com isso. Isso estava neles, era convicção profunda. Fazia parte da própria constituição daqueles dois. O conhecimento deles de Deus era o que definia o que era bom e o que era mal. Isso nos tira, irmãos, pensar nisso nos leva a um tipo de sociedade que é inconcebível para nós. Porque se todo mundo tem na mente e no coração o mesmo código de conduta, a gente não precisa ter medo do outro. Adão e Eva poderiam andar juntos, nus, com todo tipo de intimidade, de liberdade, porque eles não precisavam ter medo um do outro, porque todo mundo sabia que na mente e no coração, o que Deus falava que era bom, o que Deus falava que era mal, era mal. Existe um filme ateu, é um filme ateu porque foi feito por um ateu, e é uma propaganda ateísta, que chama O Primeiro Mentiroso. Não é uma provocação não tão boa, mas ele fala de uma sociedade na qual ninguém mente, não existe mentira. E aí as pessoas, tudo que elas falam, a outra fala, é verdade. Porque ninguém mente. O filme nem é bom, mas essa ideia já nos leva a pensar uma sociedade completamente diferente. Você não precisa de senha no banco. Você vai lá e fala, olha, na minha conta tem R$500, eu preciso tirar R$100 da minha conta. Ah, está aqui. A minha conta é essa, esse sou eu. Você não precisa, numa sociedade que não tem pecado, você não precisaria de grade na sua casa. Você não precisaria, quando você passa por alguém à noite na cidade, você não precisaria ter medo. Porque você sabe que na cabeça e no coração daquela pessoa, roubar é errado. Então não preciso ter medo. Nós aqui, nesse ambiente de amor no qual nós estamos, e nós estamos, ainda assim, por mais que nos sintamos muito mais seguros do que lá fora, ainda assim temos nossos pés atrás. Porque sabemos que não está essa conexão total. Mas o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz, nos traz solução para isso. Quando Adão e Eva pecam, e eles conhecem o bem e o mal, eles passam a conhecer o bem e o mal em si. Agora Adão decide o que é bom e o que é mal, e Eva decide o que é bom e o que é mal. E eles passam a tentar dominar o planeta segundo seus próprios termos. Olha o que acontece. Deus disse para o homem e para a mulher, crescei, multiplicar, encher a terra e sujeitai-a. Então, vocês vão dominar. Dominar em nome de quem? De Deus. Quando eles pecam, o que acontece? O Senhor diz para a mulher, o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Uma das formas de entender isso é que ela ia tentar colocar o desejo dela sobre ele, e ele ia tentar colocar o desejo dele sobre ela. E no final ele ia sair vencedor. É a origem do machismo ali, em Gênesis capítulo 3. Antes, os homens, a humanidade, dominaria as coisas. Agora, eu sou o Deus do planeta. Eu domino tudo, até você. Pecadores são os que se colocam no trono de Deus. E por que isso é ruim? Por que conhecer o bem e o mal é ruim? Os ateus gostam de falar assim, olha, todo conhecimento que você tem te expulsa de um paraíso, querendo dizer assim, queira conhecer mais e tal. O problema de conhecer o bem e o mal não é saber o certo e o errado, saber o certo e o errado em Deus é maravilhoso. O problema de conhecer o bem e o mal é você querer sentar no banco do motorista quando você é uma criança. Imagina que alguém chega para uma criança e fala assim, olha, senta lá no banco do motorista, dá partida no carro, tira o freio de mão. Não. Papai disse que se eu fizer isso eu vou morrer. Não. Se você sair dirigindo o carro, você vai ser um motorista igual ele. Ele não quer que você seja igual ele, um motorista. É isso que aconteceu no Éden. Ele não quer que você seja igual ele. Deus, claro, porque você não é. Porque você é uma criança que não pode sentar no trono. Isso é que nós somos. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Nós queremos tomar o lugar de Deus. Nós queremos roubar o lugar de Deus. E nós queremos ser Deus das outras pessoas. Nós queremos que esse planeta seja em nosso louvor. Por isso que o Evangelho tem que reconhecer que Jesus é Deus. Começa com reconhecer que Jesus é Deus.
nós somos pecadores, mas graças a Deus, glórias ao Pai, há a cruz. E a cruz nos perdoa, a cruz nos liberta, a cruz nos transforma. A cruz diz: você é um pecador, mas eu te amo. Você tem que entender muito bem isso, a realidade do seu pecado, extrema, extrema. Não há nada que você possa fazer para se livrar disso, dessa culpa. Te joga no inferno. E o tamanho da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais você entender a magnitude dessas duas realidades, maior é o Evangelho. Entendeu? Pensa o Evangelho como esse espaço no meio. Quanto mais pecador você se vê, e mais gracioso você vê Deus, maior é o Evangelho na sua vida. Se você se vê muito pecador, mas não consegue pensar muito na graça de Deus, você vai viver uma vida culpada, miserável, lidando com uma coisa que você não consegue lidar. Se você pensa o contrário, muito na graça de Deus e não pensa no seu pecado, você vai viver uma vida de libertinagem. Mas mais do que isso, você não vai entender o amor de Deus. Porque o amor de Deus se manifesta como perdão. Se você não pecou, que perdão que você precisa? Se eu chego para você e falar assim: olha, te perdoei, viu, tá tudo bem. Você vai pegar isso quase como ofensivo. Me perdoou do que eu não fiz nada? Se você não entende o que você fez, você não entende o perdão. Se você não entende o perdão, você não entende o amor de Deus. Por isso que tirar o pecado do púlpito é matar a graça, é matar o Evangelho. Não dá para entender o Evangelho sem entender a realidade do pecado. Quanto maior a consciência dessas duas coisas, maior o Evangelho. E é isso que nos transforma. Porque a última coisa que essa história fala é quem nós devemos nos tornar. Quem nós devemos nos tornar. Os versículos 3 e 4 estão falando disso. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tem de vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Entende? É o contrário do paraíso. Eu não sou o Deus de ninguém, eu sou seu servo, porque o real Deus, Filho, se fez servo e sacrifício por mim. Então eu sou servo. Eu sou servo. Um cristão é transformado assim, a partir do Evangelho. E a gente vive essa transformação dentro da igreja. Vamos para a maturidade, não somos crianças querendo cookie aqui na igreja. Nós somos pessoas que encontraram o pão e querem partilhar esse pão da vida. E nós vamos servir uns aos outros, mas nós vamos amar o mundo, nós vamos amar as pessoas, nós vamos servir a todas as pessoas. Nós não somos aqueles que pegam Jesus Cristo e dizem que Ele é o representante da nossa causa, que transforma Jesus Cristo numa bandeira moralista, numa bandeira legalista. Não, nós somos os que anunciam, todos são pecadores, a começar de mim, o pior deles. Mas Cristo me salvou e Ele está aqui para salvar. A transformação vem pelo Evangelho. E a gente volta lá no início. Os evangélicos cresceram muito, cadê o Evangelho? Quais são os sinais e frutos do Evangelho no Brasil, a partir da igreja evangélica? O fato de que cada eleição nós temos mais deputados no Congresso. O fato de que o nosso presidente volta e meia está dentro de uma igreja. Ou o fato de que nós estamos cada vez mais quebrantados diante da glória de Deus, clamando por uma transformação que só vem dEle, e anunciando o perdão e o amor para uma sociedade destruída. As pessoas se sentem bem-vindas no meio dos cristãos, ou acreditam que o seu pecado é um pecado que as impede de encontrar Jesus, ou que Jesus as encontre? Nós somos vistos como portadores de boas novas, ou somos vistos como moralizadores do país? Nós estamos contando a história do Evangelho, ou nós estamos tentando escrever uma história com as nossas próprias mãos?
Cristãos transformados são transformados pelo poder do Evangelho. Cristãos transformados são os que entendem mais do que todo mundo o tamanho do seu pecado. Mas, o dia que você se achar melhor do que qualquer pessoa, você já está pecando. Se coloque na sua posição de miserável pecador, merecedor do inferno. Mas não esqueça que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nunca esqueça disso. Não use da culpa como uma forma de se autoflagelar e se sentir bem consigo mesmo. Porque ela não serve para isso, ela não produz esse fruto. Beba da graça do Evangelho. Reconheça o seu pecado de maneira avassaladora. E exulte o Senhor que Salvador, com todo o seu coração. Porque o inferno que ia cair sobre nós, caiu sobre Cristo na cruz. E agora nós temos paz com Deus. O beijo de Deus na cruz nos assegura a paz com Deus. Amém, queridos?